orar. Deus falou muito no nosso coração através das canções, mas Deus ainda quer falar com você mais um pouco ainda. Deus te trouxe essa noite para abençoar a sua vida, para trazer um renovo nas nossas vidas. Amém? Pai, nós te louvamos, Pai, pela vida do André. Deus querido, que o Senhor continue abençoando teu filho, tua família, a cada dia, que a graça do Senhor possa estar sobre ele. Nesse momento, Pai, seja com teu filho, para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração e abençoar o teu povo e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Que bom estar com vocês nessa oportunidade. Como já foi dito, meu nome é Adriano, sirvo ao Senhor Jesus ali no Frei Eustáquio, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E o Senhor nos deu a honra de conhecer o pastor Lorival. Tem pessoas que a gente conhece, a vida vai encaixando, né? Agora tem pessoas que Deus dá de presente para você conviver. E o pastor Lorival é um presente que Deus nos deu para conviver. Passamos alguns dias em trabalho junto e depois ficou a amizade. Hoje ele até cuida do meu menino também trabalha junto com ele lá e ele dá uns puxão de orelha nele lá. Prazer em conhecer a todos, pastor, local também. Deus abençoe o senhor e toda a família, uma satisfação em conhecê-los. Já tinha ouvido falar do pastor, da igreja, através do pastor Lorival, e agora estar em comunhão em um culto com vocês é um privilégio, é uma alegria muito grande de poder vivenciar esse momento de adoração a Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha que está ali. Glória a Deus pela vida de vocês. Por gentileza, abra a sua Bíblia ou acompanhe no telão, quem não tiver. Hoje é bem acessível, né? Tem digital, tem de papel, tem telão. É impossível alguém falar que não está ouvindo, né? Não leu a Bíblia de alguma forma. De repente chegou lá. Ixi, agora enrolou. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o verso de número 20. Vamos ler o verso número 17 até o 20. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo número 5, verso número 17 a seguir até o 20. Glória a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em outras versões, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, por amor a Cristo, voltando aqui, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Graças a Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te damos a honra, a glória, o louvor, a adoração, que é devida somente ao Senhor. Nós estamos diante da tua palavra e precisamos
que a mesma seja inspirada pelo Teu Espírito Santo nesta noite. Pedimos que o Senhor possa falar com a gente por Tua bondade e por Tua misericórdia. Graças a Deus por isso. Nós estamos nas mãos, ou diante de nossos olhos, uma carta que é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. O início dessa igreja está em capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo chega na cidade e vai procurar um meio de se instalar ali. Às vezes nós podemos perguntar o porquê que o apóstolo Paulo implantou a igreja em Corinto. Existem alguns fatores, entre alguns motivos, temos motivo histórico esse que os historiadores vão dizer que muitas das vezes essa cidade foi reconstruída após um bombardeio, né? Um bombardeio que eu falo de tremores, de terremotos. E toda vez que ela se reerguia com a força do povo. E o apóstolo Paulo via uma necessidade naquele local de instalar uma igreja. Outro motivo que levou o apóstolo Paulo a ficar ali é porque a cidade de Corinto era uma cidade infestada pelo espírito da prostituição. E onde há pecado, onde há abundância de pecado, é necessário que existe superabundância da graça. E o apóstolo Paulo se preocupa em instalar, em colocar, em fundar, em iniciar uma igreja naquele local. Quando nós falamos da cidade de Corinto, nós estamos falando da cidade em que o apóstolo Paulo vai ficar aproximadamente 1 ano e meio naquele local, anunciando Jesus, anunciando o evangelho que Jesus tinha entregado a ele. Depois o apóstolo Paulo continua suas viagens. Um certo dia, depois de algum tempo, alguém chega para o apóstolo Paulo com a notícia da igreja de Corinto. Só para nós termos uma ideia, ou só para lembrarmos, eu acredito que todos nós já temos um pouco de consciência com respeito a isso. A igreja de Corinto é a igreja mais trabalhosa que o apóstolo Paulo vai ter. A igreja de Corinto é a igreja que vai dar mais trabalho, e na minha visão, quando eu olho de uma forma geral, as igrejas que o apóstolo Paulo tem contato, é a igreja que o apóstolo Paulo mais ama. Vai dizer alguns historiadores que ele não escreveu apenas 2 cartas, ele escreveu 4 cartas, 2 se perderam com o tempo, e 2 nós temos em mãos. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, é uma carta em que o apóstolo Paulo está extremamente raivoso, mas está sendo coordenado pelo Espírito Santo. Lembra que a gente às vezes não fica meio que chateado, nervoso? Aí o Espírito Santo vem, e o autocontrole, né? Vem e domina tudo. Calma, eu estou aqui dentro, estou dominando, calma. Irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo está chateado. Por quê? Chega aos ouvidos do apóstolo Paulo que a igreja que ele plantou, que ele passou 1 ano e meio anunciando Jesus Cristo, anunciando o evangelho, dando solidez para uma igreja ser forte, a igreja está dando trabalho. Mas estava com a igreja estava aberta, a igreja estava funcionando os cultos, mas estava dando trabalho. E um dos trabalhos que estava acontecendo na igreja é porque em algumas, nós podemos numerar 5 problemas principais dentro dessa igreja. Um deles é que a igreja, na hora do culto, se perdia, ficava bagunçado o culto, né? Um levantava, um profetizava, outro já profetizava do lado, e ficava aquele negócio. O apóstolo Paulo vai ouvindo os problemas. Uma das coisas que a igreja de Corinto estava tendo, é que a igreja de Corinto era conveniente aos pecados que estavam acontecendo dentro da igreja. Um deles, só para a gente ter uma noção, tinha um menino se envolvendo com a madrasta, e a igreja, não, calma, não coloca ele para fora, não, calma, não, deixa ele quietinho aí. A igreja estava ficando conveniente aquilo, e o apóstolo Paulo vai ouvindo isso.
Alguém chega para ele, o mesmo relator, né? Delator, vai falar para o apóstolo Paulo que na hora da Santa Ceia também tinha problema. Porque os que tinham muito dinheiro, ou os ricos da época, vinham e comiam tudo na panelinha, e os pobres voltavam com fome. E ele vai falar isso no capítulo 11, né? Aí entre vós, ó, na hora que vocês forem comer, esperai uns pelos outros, porque tem gente comendo e indo embora, e tem gente passando com fome, ficando aí. O apóstolo Paulo vai ouvindo aquilo lá. Agora você imagina o apóstolo Paulo, que para mim, na minha imaginação, a palavra paulada deriva de Paulo, nervoso, né? Por quê? Porque ele tinha ensinado a igreja. Tanto é que ele vai falar para a igreja de Corinto: eu não posso dar a vocês uma comida sólida. Nosso meio aqui, uma comida, né, a costela com mandioca. Eu não posso dar isso para vocês, porque vocês não estão preparados para isso. Vocês têm que ainda amamentar como se fossem uns bebês. E o apóstolo Paulo vai ouvindo aqueles problemas. O apóstolo Paulo pega aqueles problemas, traz para ele e vai escrever a primeira carta. A primeira carta, os irmãos tiveram um tempo, maratone a primeira carta de Coríntios. E você vai ver que o apóstolo Paulo está extremamente chateado. E ele vai pegar pesado. Vai pegar pesado e o negócio vai ser apertado para a igreja de Corinto. A primeira carta é a carta do aperto. A segunda carta que nós temos nas mãos aqui, é como se alguém chega para Paulo: Paulo, tu pegou pesado. Claro. A primeira carta, os irmãos lá ficou extremamente chateados. Mas aconteceu um negócio lá. A primeira carta trouxe a eles arrependimento. Aí o apóstolo Paulo vai escrever: olha, eu escrevi para vocês, eu sei que eu peguei pesado, eu sei que eu apertei o parafuso, mas eu não me arrependo. Que isso? Cara, que não dá o braço a torcer? Não, ele fala: sabe por que eu não me arrependo? Porque produziu em vocês arrependimento. De tal forma em que ele fala assim: então, foi bom eu apertar o parafuso. Foi bom eu apertar com a palavra a vocês, para que vocês entrassem no eixo. Então, a primeira carta é uma carta em que Paulo está pegando a igreja de Corinto e trazendo a igreja de Corinto para o eixo. De vez em quando o pastor Giovanni tem que fazer isso, sim ou não? Não é? Ele pega, opa, eixo, no eixo. E glória a Deus que existe pastores que colocam a gente no eixo, não é? Glória a Deus que existe pastores para dizer não. A banda, o José Bruno da banda Resgate vai dizer sobre isso, né? Ainda bem que existe alguém para dizer não, para colocar a gente no eixo. A segunda carta, o apóstolo Paulo, lembra daquele provérbio que a gente tem na vida mesmo, assim, ó, morde e assopra, lembra disso? Primeira carta, mordeu. A segunda, soprou. Ele vai se abrir. Depois vocês maratonam a segunda carta, vocês vão ver que ele está se abrindo para a igreja. Mas não, a primeira carta não estava grilado, chateado, né? Nervoso. E agora? Não, agora ele está apaziguando. Porque pastores, líderes, o Espírito Santo dá uma sabedoria diferente para eles. Vai saber a hora de apertar e vai saber a hora de apaziguar as coisas. E o apóstolo Paulo na segunda carta vai falar sobre isso. E o capítulo 5 que nós temos em mãos é o capítulo que vai tratar a primeira parte sobre a nossa habitação celestial, nos trazendo à memória que nós não somos daqui. A segunda parte vai falar sobre o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação, a partir do capítulo 17 que nós lemos aí, que quem sabe é um dos versículos mais conhecidos do apóstolo Paulo: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está trazendo a memória da igreja de Corinto e a nossa memória aqui, que nós agora estamos em Cristo, que nós agora não estamos com Cristo, nós estamos em Cristo. Porque quando eu estou com alguém, em algum momento eu posso estar sem essa pessoa, sim ou não? Eu posso estar caminhando com o pastor Lorival, mas nós podemos nos afastar e eu posso estar distante dele. E o apóstolo Paulo não está dizendo, portanto, agora, quem está com Cristo é nova criatura. Ele está falando quem está em Cristo é
é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está nos trazendo a memória que nós somos nova criatura, e por sermos nova criatura, foi colocado para nos tornar nova criatura, foi nos dado o privilégio de sermos reconciliados com Deus. Para sermos nova criatura, não tinha como nós nos tornarmos nova criatura em Cristo, na cruz do Calvário, se nós não tivéssemos esse reconciliamento com Deus. Jesus, a verdadeira religião, que religa o homem pecador a um Deus santo e torna isso algo de amizade. O relacionamento fica bom, apesar de sermos pecadores e Ele santo. É por isso que nosso intermédio entre nós e Deus existe Jesus. Para quê? Para unir essa amizade e a gente ter comunhão com Deus diariamente. Uma das coisas que nos chama a atenção é que somos nova criatura através da reconciliação. Não para por aí, porque Ele nos reconciliou. Beleza, poderíamos pegar esse ato da graça como reconciliação, pegarmos o troféu e colocarmos na estante. Toda vez que alguém chegar, dá uma olhada ali, ó, eu ganhei o troféu da reconciliação. Olha que lindo, hein? Mas e eu? Não, você não tem, só eu que tenho. Aí o mais interessante, sabe o que é? É porque Ele nos reconcilia com Deus, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Além de ganhar o prêmio, esse prêmio não pode servir apenas de exposição, ele tem que servir também de funcionamento na minha vida. Ministério é o quê? Serviço, não é? Nos deu um serviço da reconciliação, intermédio de quê? Da palavra da reconciliação. Ele colocou em nós. Nós recebemos a reconciliação através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo agora nós podemos exercer o ministério da reconciliação. Como assim? Todos os contatos que eu tiver durante o dia, eu posso ser usado pelo Espírito Santo para transmitir uma palavra de reconciliação a pessoas que não estão reconciliadas com Cristo. Uma das coisas que chama a atenção da gente aqui é que, além de receber esse prêmio maravilhoso, que é a salvação, que é a graça que nos alcançou, essa graça vai fazer com que a gente não fique parado, mas também funcione com essa graça transbordante dentro de nós, porque nós somos portadores dessa graça. E o que nos chama a atenção para esta noite aqui, é que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, em que nós somos nova criatura, nós somos reconciliados, nós temos o ministério da reconciliação com a palavra da reconciliação. Aí ele vai falar no verso 20, em que nós queremos colocar como base para esta noite. Portanto, entendendo que nós somos nova criatura, que nós somos reconciliados, que nós temos o ministério da reconciliação, que nós temos a palavra da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha que interessante. Se já estamos em Cristo, somos reconciliados com Deus, temos o ministério da reconciliação, temos a palavra da reconciliação, nós precisamos atuar como embaixadores de Cristo. E embaixador é o quê? Embaixador nada mais é do que alguém que representa um país fora dele. Sim ou não? Trocando em miúdos, né? É alguém que representa alguém fora, ou um país fora deste país. E nada mais viável para a gente é só lembrar que nós somos embaixadores de Cristo, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, mas nós não somos daqui. A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente aqui é para que a gente possa lembrar ou conscientizarmos
ou para a gente talvez aprender de uma vez por todas, que quando aceitamos a Cristo, não existe nenhum dia mais que vai ser comum. Todos os dias vai ser um dia que Deus pode nos usar de alguma forma. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto e para a gente hoje aqui, que nós somos, nós não estamos. Olha que interessante isso. Vocês estão embaixadores. Não, nós somos embaixadores de Cristo. E a ideia que nós temos hoje aqui é para nós entendermos um pouco sobre essa representatividade. Uma pergunta que fica já para a gente aqui: será que como embaixadores de Cristo, nós estamos representando de verdade a pátria de onde nós somos? Será que como representantes de Cristo, nós estamos vivenciando na pele para quem nós somos chamados? Porque uma das coisas que acontece, observe, muitas das vezes, quando o embaixador não está dando certo, ou não está dando resultado no local que ele está, ele é tirado de lá. Nós precisamos de alguém que funcione no local. O céu está gritando para a gente hoje aqui, dizendo: eu preciso que vocês funcionem aí embaixo enquanto vocês estão aí. Como embaixadores de Cristo, a ideia é que, você já parou para pensar que o Espírito do Senhor foi derramado em nosso coração, e esse Espírito, ele não fica parado. Quando fala sobre representatividade, sobre alguém que representa, eu trabalhei um bom tempo na Ambev como promotor de vendas, e muitas das vezes, algumas pessoas que não conheciam o meu nome, chegavam até a mim, e para começar o assunto, conversa, falava assim: ô Ambev, me chamava de Ambev. Outro senhor também tinha da Coca-Cola, ô Coca-Cola, não conhecia meu nome, olhava para ele, o que ele é? Não, o que o mundo está chamando a gente? Como que as nossas amizades estão chamando a gente? Se o mundo está gritando por Deus, a quem o mundo está procurando para encontrar Deus? O mundo não encontra Jesus fora da igreja. Eu não estou falando do templo, eu estou falando da gente. O mundo conhece Deus através de mim e de você. Ser embaixador de Cristo é ter essa consciência de que nós somos representantes do céu aqui na terra. Em breve nós vamos embora daqui, mas enquanto estamos aqui, precisamos funcionar como embaixadores de Cristo. Amém? Uma das coisas que nos chama a atenção sobre sermos embaixadores, em primeiro lugar, nós precisamos ter essa consciência: embaixadores de Cristo entendem que são estrangeiros em terra estranha. Que por mais que nós estamos habitando aqui, e Jesus fez essa oração: não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por mais que nós estamos aqui há muito tempo, nós não somos daqui. Tanto é que não vamos longe não. Hoje foi cantada algumas canções aqui, e a pergunta que o pastor Lorival fez para a gente é: você sentiu o salário do céu? Aí vira uma loucura na nossa cabeça, porque como que você vai ter saudade do céu se você nunca foi lá? O mundo vai gritar isso, mas nós sabemos que o Espírito que habita dentro de nós, o Espírito Santo, não é daqui. Por isso que temos saudades de lá, porque nós somos dele, para ele todas as coisas seja dada a honra e a glória. Precisamos ter essa consciência. Embaixadores de Cristo precisam ter na mente que são estrangeiros em terra estranha. Esse dia para trás, ministrando para alguns jovens, e o Espírito Santo nos levava a uma pergunta:
nós temos mais terra nos pés ou céu na cabeça? Nós estamos mais enfiados dentro do sistema aqui, ou nós já estamos prontos? Se Jesus voltar hoje, nós vamos. Ser embaixador de Cristo é estar em constante funcionamento através do Espírito Santo, mas consciente que em qualquer momento eu não posso mais estar aqui, porque Ele vai me tirar daqui. Ser embaixador de Cristo é ter consciência de que nós somos estrangeiros, nós estamos de passagem. Façam amizades, que isso é importante demais. Os relacionamentos é uma ferramenta para Jesus alcançar outras pessoas. Façam amizades, converse com pessoas, tenha seus relacionamentos interpessoais, mas não esqueçam que Jesus está voltando, e em breve nós não vamos estar aqui. Nós precisamos estar atentos, porque a igreja, de forma geral, muitas vezes se acomoda. Esse dia para trás eu ouvi uma frase que me fez pensar, refletir. Eu falei, rapaz, esse negócio é sério demais. A frase dizia assim: se Jesus voltar no sábado, no domingo de manhã tem escola dominical. Já para pensar nisso? O Espírito Santo nos trouxe hoje aqui para relembrar a gente: nós não somos daqui, estamos de passagem apenas. Muito em breve nós estaremos com Jesus Cristo nas glórias. Amém? Glória a Deus. Embaixadores de Cristo precisam manter contato com a sede. Olha que interessante. Já para eu pensar, se tem um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos que não tem um contato de ninguém daqui, ou que ninguém consegue falar com ele, pastor. Que ninguém consegue. Eu já tentei falar com o fulano, eu preciso resolver um problema lá, eu preciso resolver umas questões que tem lá, e eu não consigo contato com ninguém lá. Presta essa embaixada, está prestando? Não está em funcionamento. O Espírito Santo está nos levando hoje aqui a um pensamento, a uma reflexão, para nós entendermos algo, que embaixadores de Cristo não vivem por conta própria, vive conectado com a pátria celestial e recebe diariamente mensagem do céu para o coração. Oh, aleluia! Se nós não estamos recebendo mensagem do céu todos os dias, é bom a gente dar uma olhada no contato de novo. É bom nós pedirmos para o Espírito Santo: eu acho que a linha não está certa. E nós sabemos que não é do lado de lá, é do lado de cá, não é? Nós sabemos que tem algum plug aqui, tem alguma conexão aqui que não está batendo. E o céu todos os dias libera uma palavra para a terra. E eu quero crer que em nome de Jesus nós vamos ouvir essa palavra todos os dias e vamos ser transmissores eficientes para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Precisamos ter essa consciência de que embaixadores de Cristo, eles precisam manter contato diariamente. Através de quê? Palavra de Deus, não é? Leitura da palavra. Isso aqui é algo que nem precisava a gente ficar lembrando. Mas a palavra de Deus é fundamental para quem está indo para o céu. Quem está caminhando para o céu precisa da bússola, precisa do guia, precisa ter contato o tempo todo. Como os embaixadores de Cristo, nós precisamos manter contato com a base. O Espírito Santo vai nos falando e nós vamos ouvindo. E a ideia é todos os dias nós orarmos ou de noite ou de manhãzinha e pedir: Espírito Santo, limpa todo as distrações que pode me atrapalhar de ouvir uma mensagem que vem do céu para a minha vida, para alcançar outras pessoas em minha volta. Em terceiro lugar, embaixadores de Cristo, eles são pontes de acesso. Muitas vezes, quando tem um problema entre duas nações, a embaixada daquele local que representa o país vai entrar em contato e vai trazer apaziguar
as relações. Está muito conturbado, o negócio aqui está muito ruim entre os dois países. Aí entra o pacificador, entra o embaixador. Para quê? Para sentar na mesa do outro país e conversar e voltar a ter esse relacionamento. Já parou para pensar nisso? O tamanho da responsabilidade que nós temos? Já parou para pensar em que muitas das vezes o mundo está em atrito com Deus e nós temos uma palavra de reconciliação que o apóstolo Paulo já falou, e às vezes a gente deixa passar para lá? Quantas pessoas que já chegaram perto da gente em guerras internas que elas não conseguiram vencer sozinhas? Quantas pessoas perto da gente que já partiram tirando a própria vida, e nós com a palavra da reconciliação guardada no bolso? Se nós temos o Espírito Santo, se nós temos a palavra da reconciliação, o que falta para a gente funcionar como devemos funcionar? Embaixadores de Cristo precisam entender que Ele é ponte de acesso. Alguém vai passar por você e encontrar Jesus. Jesus vai passar por você e encontrar alguém para a honra e para a glória do nome dele. Eu quero crer que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração essa consciência de que é no salão de beleza, é no trabalho, é nos relacionamentos, é no ônibus, é no Uber, é na faculdade, é em todo lugar em que nós estivermos, possamos ficar, colocar os pés, nós podemos ser frutíferos para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Sermos embaixadores de Cristo é ter consciência de que a ponte, ela serve para quê? Para diminuir a distância e para tirar o abismo que está embaixo, sim ou não? Se a pessoa continuar andando, ela vai cair se não tiver uma ponte. Ela tem que chegar do outro lado. Então quem é que vai dar esse acesso? Glória a Deus que Jesus nos deu o ministério da reconciliação e nos chama de ponte nesta noite, dizendo: filhos, eu quero que vocês entendam que existem pessoas que estão relacionando com vocês diariamente, estão querendo passar por lado de cá para chegar mais perto de mim, e vai ser através de vocês que isso vai acontecer. Sermos embaixadores de Cristo é ter consciência que nós somos ponte, que nós somos uma carta que o mundo está lendo. Dá para eu pensar nisso? Nós precisamos ter essa consciência. Existe uma história de um missionário que me foge a memória, se não me engano o nome dele era Charles. E o Charles está se instalando em uma região de aldeias, e ele vai traçar uma estratégia, né? O pastor Lorival conhece um pouco sobre essa dinâmica de missões. Ele vai traçar a estratégia dele, e na cabeça dele é falar assim: ó, aqui no local onde eu moro, eu não vou fazer nenhum culto. Eu vou só viver Jesus aqui dentro e vou anunciar Jesus em volta nas outras aldeias tudinho. Vou fazer culto, vou fazer evangelização. Só que aqui na minha cidade, aqui na minha aldeia, onde eu estou vivendo, eu não vou fazer nenhum culto. Eu vou só viver Jesus aqui. Passaram alguns anos, o missionário pega uma doença e a igreja tira ele de lá e manda um outro missionário para a mesma casa, para o mesmo local. E o missionário chega para aquele local. Quando ele chega, ele vai traçar uma estratégia de missões também. Agora esse missionário ia fazer diferente de Charles. O que ele iria fazer? Ele iria, em vez de anunciar lá fora primeiro, ele queria fazer um culto já na aldeia onde ele estava. E ele foi lá, conversou com o chefe da aldeia: vamos marcar um culto. Marcou um culto e começou a fazer o culto naquele lugar. E na hora da palavra, ele começou a pregar Jesus, começou a falar sobre Jesus, da vida de Jesus, como que ele se comportava, como que ele agia, os milagres, as palavras, os ensinamentos. Foi falando, de repente o dono
o chefão levantou lá e falou assim: eu vou parar, parei. Você está certo no que está falando aí. A única pessoa que você não está, a única coisa que está errada aí é que você está falando o nome da pessoa errada. Eu falei: por quê? Não é Jesus que é o nome dele. O nome dele é Charles e morava nessa casa aí. Charles viveu tanto Jesus como embaixador do céu na terra, que quando relataram da história de Jesus na aldeia, o pessoal confundiu a história de Jesus com a de Charles que morava lá. A pergunta que fica para a gente hoje: a história que nós estamos construindo aqui na terra, enquanto estamos vivos, dá para confundir com a história de Jesus? Como embaixadores de Cristo, os nossos relacionamentos podem e correm para a gente quando precisam de uma palavra de Deus? Embaixador de Cristo, precisamos ter essa consciência de que pessoas vão passar pela gente já com muita sede de encontrar o Deus que nós servimos. Pessoas vão passar pela gente já querendo: eu quero experimentar o que a irmã Maria experimenta, eu quero experimentar o que o João experimenta nesse relacionamento com Cristo. Nós precisamos termos essa consciência. Somos embaixadores de Cristo e precisamos funcionar como embaixador de Cristo. Amém. Glória a Deus. Já estou encerrando. A Bíblia vai nos dando alguns sinais sobre sermos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo independe do ambiente. Muitas vezes, quem sabe, chegar para o Adriano aqui e falar: Adriano, eu quero enviar você como missionário, como embaixador. Opa, que maravilha, manda para Nova York, né? Manda para o Canadá. Não, é para a África. Ixi, tem uns negócios para me fazer aí, não vai dar pior não. E não, tem como ser para o ano que vem? É porque esse ano não vai dar mais não, está cheio minha agenda. Embaixadores de Cristo independe do ambiente, independe do local, porque ele sabe que a base cuida. Oh, glória a Deus. Ele sabe que a base que envia é a mesma que cuida, é a mesma que abraça, é a mesma que providencia, é a mesma que vai dando respaldo no caminho. José está no Egito, longe de casa, sozinho. Muitas vezes nós temos até algumas pessoas que nos animam, né? Vamos orar hoje, né? Vamos fazer um propósito de oração. José não tinha isso, mas José entendeu o que é ser embaixador de Cristo. José entendeu o que é sermos embaixadores de Cristo, porque muitas vezes, ou por que não dizer, a maioria das vezes o ambiente não vai ser favorável, mas a base não perdeu o controle ainda e nunca vai perder. Aleluia. Quem nos envia é o mesmo que cuida, quem nos envia é o mesmo que nos providencia. Sermos embaixadores de Cristo Deus vai nos colocar em algumas situações, em alguns ambientes, em algumas circunstâncias que nós não queríamos estar ali, mas nós sabemos que nós não somos dono da gente, sim ou não? O apóstolo Paulo fala para os irmãos de Corinto: vocês não sabem ou esqueceram que vocês não são dono de vocês, que vocês têm um dono, que Jesus Cristo pagou um alto preço por vocês, e vocês agora têm um comandante que comanda a vida de vocês. Sermos embaixadores de Cristo é ter essa consciência. Não, em muitas situações o ambiente não vai ser favorável, a zona não vai ser de conforto, mas o céu que nos envia é o mesmo que vai cuidar de cada detalhe da nossa missão, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Embaixadores de Cristo precisam ter postura diferente, porque se nós somos igual ao local onde nós estamos, que diferença faz? Faz alguma diferença? Se nós jogarmos para o time de cá, qual a diferença que vai ser? Esse dia para trás na empresa eu vi essa frase. O menino estava preocupado com a execução do serviço,
e um dos gestores chegou e falou assim: você está jogando para qual time? Porque a reunião é aqui, a base sua é aqui, o cuidado é aqui, é nós que estamos cuidando de você, é nós que enviamos, e você está preocupado com lá, com o jeito de fazer lá, e você quer ir exercer lá. A preocupação é até boa, a intenção é até boa, mas o problema é que o propósito atrapalha. E a ideia que nós temos aqui é que embaixadores precisam ter postura diferente. O mundo já tem muita gente igual, e a mídia já prega essa tal de igualdade. A igreja não pode entrar nessa onda de tal de igualdade. Nós somos diferentes e é exatamente isso que o mundo precisa. O sal e a luz, não é? O sal para arder, a luz para iluminar. A ideia é que nós possamos ter essa consciência. Embaixadores com postura diferente. No trabalho, na faculdade, dentro de casa, em todas as áreas, postura diferente. Somos feitos para Cristo, morremos na cruz do Calvário com Ele, ressuscitamos com Ele e temos dentro do nosso coração o Espírito Santo habitando todos os dias. É o suficiente para sermos diferentes. A postura que nos é requerida é uma postura parecida com a do irmão Daniel. Lembra dele? Lá na Babilônia? Poderia ser igual a todo mundo, mas a Bíblia diz que desde o momento em que ele entra na cidade, ele já assenta no coração em não se contaminar com os manjares do rei. Postura. Às vezes nós, para não perder um certo benefício, acabamos nos misturando e corrompendo aquilo que não poderia ser corrompido. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos leve a ter essa consciência, que Ele está dentro de nós para nos manter uma postura diferente diante de um mundo corrompido. A igreja caminha de uma forma diferente para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu encerro a minha participação com vocês nessa oportunidade, dizendo: observe, os embaixadores, quem está na embaixada, ele precisa ter uma consciência de algo, que por mais que ele esteja exercendo um bom trabalho, fazendo o que tem que ser feito, em algum momento a base pode chamar ele de volta, pode falar: pode vir, já chega de ficar aí. O recado final para nossas vidas hoje, como embaixadores de Cristo aqui na terra, exercendo o papel e a missão, o propósito que cada um tem de anunciar Cristo, em breve a base vai gritar: pode vir, já chega de ficar aí. Alguém aqui está esperando a volta de Cristo ainda? Alguém aqui está esperando que Jesus vai descer para buscar a sua igreja ainda? Embaixadores de Cristo precisam ter essa consciência. A Bíblia vai dizer o seguinte: bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, o ache fazendo assim, trabalhando, em exercício, em movimento, mas com a consciência, como diz o apóstolo Paulo, que a nossa mente esteja ligada lá em cima o tempo todo. A base vai chamar e nós vamos sair daqui. Prestemos um serviço para a glorificação do nome de Jesus, com a consciência de que em breve essa embaixada não mais funcionará, porque a igreja vai morar com Cristo na base celestial. Coloque a mão sobre o seu coração nesta noite. Nós te glorificamos, Jesus, nesta noite. Nós te damos a honra, a glória, o louvor, a adoração que é devida somente a Ti. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom, a Tua bondade nos alcança, e nós te agradecemos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo nos despertar mais uma vez nesta noite, pelo Teu Espírito Santo que nos traz a memória que nós somos embaixadores de Cristo. Estamos de passagem aqui, nós não somos daqui. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nos levar a lembrar que nós somos embaixadores de Cristo para funcionar aqui. Que através de nós, através da nossa vida, vidas serão restauradas em nome de Jesus Cristo. Nós queremos pedir ao Senhor
Que teu Espírito Santo nos leve todos os dias a lembrar que nós somos embaixadores de Cristo na faculdade, no trabalho, nas nossas relações, dentro da nossa casa, e que através de nós, a partir da nossa casa, aqueles que estão longe da tua casa, aqueles que estão desligados de ti, aqueles que não estão reconciliados, através do ministério da reconciliação que foi colocado dentro de nós, que o Senhor possa alcançar esse irmão, essa irmã, esse pai, essa mãe, esse filho, essa filha, e traga de volta ao convívio da igreja, ao convívio da nossa comunhão. Eu quero ministrar sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta oportunidade, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, guiando, protegendo, providenciando, e que eles possam todos os dias ouvir o Espírito Santo dizer: hoje é mais um dia para funcionar como embaixador de Cristo, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. E Deus abençoe a vida de todos, e muito obrigado pela oportunidade.